Quando me foi dado o direito, ou outorgado o direito de falar sobre o nosso homenageado, em função do requerimento por mim elaborado e aprovado por unanimidade dessa casa, eu fiquei a pensar, senhor presidente, senhores vereadores, prezado homenageado, o que poderia eu escrever para que pudesse demonstrar aquilo que na realidade sentia. Primeiro pensei em escrever um discurso, uma formalidade, usando termos mais técnicos, mas dentro da metodologia dos discursos comuns. Mas, ao ler o volume 2, que está sendo lançado hoje, e de já ter lido o volume 1, Sentinela do Passado 1, e ver a forma como o nosso homenageado escreve a irreverência, o jeito simples, eu tomei a liberdade de usar a palavra hoje aqui e falar aquilo que eu realmente estou sentindo, aquilo que eu li. Eu que cheguei aqui nessa cidade em 84, por 30 anos aqui, não sou daquele tempo dos anos 60, porque não morava aqui, nem dos anos 70, mas aprendi muito lendo exatamente as crônicas do professor Laércio Quiniz, que retrata o cotidiano da cidade, retrata o folclore, os costumes, as tradições da nossa região, da nossa gente, com a pureza e com a riqueza de detalhes que chega a emocionar. Eu, nas leituras que ainda faço, consigo me transportar para aquela época. E isso me deixa emocionado. Por isso que vou fazer aqui algumas considerações sobre o que eu li, de uma maneira tentando talvez imitar um pouquinho o professor Laércio Quiniz na sua irreverência, na sua pureza ao escrever. A biografia do nosso ilustre homenageado é brilhante, é riquíssima, né? Se nós fôssemos aqui começar a contar a história dele, desde que começou como armador do bolão do Paysandu, depois foi trabalhar antigamente chamava-se Venda, né? O Galo de Ouro, se não me engano. Depois foi passando por diversas instituições, na BITNA, no SENAI, no SES, no Correios e Telégrafos, no voluntariado, né? Foi uma das pessoas que encabeçou, juntamente com o professor Euclides Visconti, hoje o nosso colégio Cinecista Honório Miranda, participou do clube de estudantes de Brusque, depois do clube universitário. Hoje, me parece que ainda está como diretor executivo da Haddad, né? Que é a Associação de Distribuidores e Atacadistas Catarinenses. Então, é uma biografia, né, que nos enche, inclusive, de orgulho, né, pelo professor Laércio Quiniz ser aqui da nossa região. Mas, de tantas coisas que li, professor, algumas me deixaram realmente até eufórico da forma como foi escrito e da forma como aconteceu. Não sei se os companheiros aqui, as pessoas que estão aqui, já leram o Sentinela do Passado 1, mas se leram vão ter condição de ler agora o 2, que é um complemento do 1. Aliás, esse agora tem a participação do José Zen, né? Nosso saudoso Zé Cazen lá do Senai, e me parece uma matéria também do Rubens Aviso, do arquiteto, que está contemplada nesse livro. Mas uma das histórias das crônicas que eu achei muito interessante do professor Laércio Quiniz, que ainda virou um símbolo, se usa muito isso hoje aqui na cidade, é quando se vai fazer um negócio, isso ele conta com detalhe, a riqueza. E, normalmente, a pessoa diz assim, não, você tem todo o crédito comigo, você é um homem da minha mais alta confiança,
E o crédito sai fácil. E o professor Laércio, ao escrever uma das suas crônicas, colocou que, ele claro que não citou o nome da pessoa com que estava fazendo negócio, mas uma pessoa mais velha do que ele, e essa pessoa disse: não, o senhor comigo tem toda a confiança absoluta, o senhor tem um crédito comigo, porque o senhor é uma pessoa de confiança. E ele, quando foi fazer o negócio, ele teve que simplesmente fazer a transação do negócio em 24 meses e deixar 24 cheques pré-datados, mais 24 notas promissórias, mais 4 ovalistas. Dentre os 4, um era o prefeito da cidade e os outros 3 eram os 3 maiores diretores, os maiores. Então ficou aquilo, né, como se hoje ainda muita gente diz: não, mas o senhor é uma pessoa de confiança. E o professor Laércio conta que isso aconteceu com ele. Tem outra história do Gordini Verde também, que é muito interessante, vocês já leram. 2 pessoas aqui da nossa cidade, muito conhecidas também. E naquela época tinha muito pouca gente que tinha carro, né? Gordini. E tinha uma pessoa que ele levava, era uma balconista da loja dele todos os dias. E teve um certo dia que tinha um outro Gordini lá, perto do café. Já era Pigalle naquele tempo. E a moça que entrou no Gordini errado. Naquele tempo ninguém fechava carro, né? E o proprietário do Gordini, do primeiro Gordini, atrás da moça, e a moça no outro Gordini. São histórias interessantes, né, que mostra da simplicidade da nossa gente. Os tipos folclóricos, por exemplo, que é colocado ali, né? Eu fui descobrir no livro do professor Laércio que haviam 2 timbés. Eu conheci só um. Tinha o timbé verdadeiro e o timbé falso. O timbé verdadeiro era uma pessoa que, de certo ponto, incomodava muito, porque ele era muito corneteiro. Ele ia lá na frente do campo, lá do Carlos Renault, chamava os jogadores de vagabundo, que era para trabalhar, que em vez de ficar jogando bola. E tinha o outro que era mais reservado, né? Mas, uma certa feita, depois de assistir um filme do Tarzan, quis mergulhar numa lagoa com a faca para tentar matar o jacaré. E como ele colocava "tem" em tudo que ele falava, aí ficou o timbé tatalé, porque ele disse que ele mergulhou para matar o tatalé. São coisas típicas, né, colocadas, e isso nos transporta ao passado de uma cidade, né, que ainda hoje, com toda a sua pujança e seu desenvolvimento, ainda conserva tradições, né, daquela época, e a pureza, a convivência, né, o Cine Coliseu, ali do Cine Real, dos bares da cidade que tinha aqui, que eu conheci muito poucos, né, o bar do seu Paulo Bianchini, que era o melhor chopp da cidade, a confeitaria, o restaurante do Keila, né, que tinha a empadinha famosa. Tinha um lá que chamava-se o Buraco da Dona Olga, porque o nome era Buraco, né? Aí, como a proprietária da Dona Olga, lá se fazia maior refeição, então era o Buraco da Olga. Tinha a Toca e outros bares que traduziam a boemia, né, pura, aquela boemia sadia, e aquela convivência que fica na nossa memória, principalmente eu que não passei por muito dessas histórias, mas já conheci algumas, e depois, lendo o livro do professor Laércio, me interessei mais, porque também faz parte do meu jeito de ser, e conhecer essas pessoas tradicionais da cidade que fizeram história, marcaram muita história sobre política lá também, muita história, como é que as famílias viviam na época, né? Confiança que se tinha. Então, esse livro realmente, tanto o Sentinela do Passado 1 como o Sentinela do Passado 2, é uma riqueza, né, para quem gosta da cidade, gosta das pessoas e gosta das coisas mais simples. Podia deixar também de citar aqui o professor Reinaldo Cordeiro, que está aqui também, me parece desde 1982, é funcionário dessa casa há muito tempo, que teve essa capacidade de reunir todas essas crônicas e colocar no livro de uma maneira
muito catedrática, muito bem feita, né? Já publicou outros livros também, com relação à família Stack, agora está produzindo um livro do Pilolo, né, de toda a família, produziu um livro muito bem feito também da Haddad, que tive a oportunidade de receber, está produzindo, não sei se já produziu também, não, esse já produziu, que eu até anotei aqui para não esquecer, do Castilho Araújo Brus, com toda a sua tradição. Então, o professor Reinaldo também tem um mérito muito grande por ter sabido recolher todas essas crônicas e introduzi-las de uma maneira muito especial, para que a leitura seja uma leitura bonita. E o professor Laércio Quiniz, quando começou a escrever, me parece que era a coluna de variedades chamada Sociar, é isso mesmo? Sociar, há de haver, né? Sociar, que foi publicada no Jornal Município, no Rebate, depois no Jornal Popular, agora mais recente no Jornal Voz do Povo. Então são diversas crônicas, histórias e coisas interessantes que realmente trazem para nós, que viemos aqui em 84, uma riqueza de conhecimento muito grande. Por isso que eu quero cumprimentar o senhor e quero dizer que me sinto orgulhoso de ter sido autor desse requerimento que ele concede, essa comenda literária. Encerrando, senhor presidente, senhores vereadores, eu vou deixar aqui duas frases que também recolhi do livro Sentinela do Passado, que foi publicado em 17 de março de 2005. Entre outras frases, essas duas me tocaram mais, quando o professor Laércio diz em toda a sua plenitude: eu aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida espetacular. E a outra, que essa me emociona demais: eu aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Muito obrigado, professor. Parabéns. É com grande honra que participo dessa reunião plenária ordinária da Câmara de Vereadores de Brusque, que me concedeu a comenda do mérito literário e que é presidida pelo vereador Guilherme Marcheski, a quem cumprimento nesse momento. Ao vereador Dejair Machado, autor da noção que me concedeu a comenda do mérito literário, apresento agradecimentos e saúdo nesse momento, dizendo que a comenda causou-me uma das maiores alegrias de minha vida. Quero cumprimentar também o vereador pelo resumo que ele fez da minha própria vida. Parabéns, estava tudo correto. Aos demais vereadores componentes dessa pujante Casa de Legisladores que aprovaram por unanimidade a proposta da comenda, saúdo com a minha mais carinhosa e agradecida emoção. Quero afirmar a estas autoridades legislativas que a comenda que recebo hoje, nesse ato, ficará gravada eternamente na minha existência, especialmente por ter sido concedido em minha terra natal, a nossa querida e amada Brusque. Em todos os meus escritos, sempre dei ênfase ao nosso município, destacando aspectos da cultura, do folclore, do âmbito social, das reminiscências de uma época que não volta mais, dos tipos inesquecíveis da nossa cidade, dos usos e costumes, dos valores esportivos, das figuras humanas que muito contribuíram para o desenvolvimento e o progresso de Brusque. Também dediquei várias crônicas ao hoje Colégio Honório Miranda e homenagem póstumas a brusquenses de todos os níveis. Existe uma composição musical interpretada por Aguinaldo Timóteo que diz em determinado momento:
Se um dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. É evidente que as coisas materiais de Brusque mudaram muito. Entretanto, as características de comportamento permanecem a mesma. O brusquense continua sendo cordial, amigo, sincero, hospitaleiro, trabalhador e ordeiro, com pessoas cheias de sentimentos eternos de amizade. Aos meus amigos aqui presentes, a quem peço desculpa por não citar seus nomes, pois alguma omissão nesse momento seria imperdoável. Digo a eles que é mais oportunidade que a vida nos oferece para celebrarmos juntos esse grande momento da nossa amizade. Aos amigos empresários do segmento atacadista e distribuidor catarinense, associados da ADAC, às autoridades da ABAD e de todas as suas filiadas, aos amigos professores, aos amigos do ambiente de trabalho, aos amigos das várias igrejas, aos amigos de outra cidade, aos amigos da infância e da adolescência, aos amigos escritores, às secretárias executivas da ADAC, inclusive das sedes regionais, aos amigos políticos, aos amigos da família, a todos o meu muito obrigado pelas presenças. Destaco neste final a minha família, minha nora, meu genro, meus netos, meus filhos, minha querida esposa, com quem tenho um profundo e respeitável amor. E é com ela que compartilho a nossa feliz existência juntos há mais de 53 anos. Quando moço, dediquei a ela muitas trovas. Tem uma, porém, que sempre mereceu o meu especial carinho e que repito nesse momento. Aquela menina divina que tanto me fez amar, foi no muro da esquina que eu ensinei a beijar. Obrigado. O Canal X Brusque, o tvcanalx.com, registra com muito prazer Laércio Quiniz, Sentinela do Passado 2. Eu estou vendo aqui também a homenagem ao José Zeca Zen, ao Rubens Avis, que tem crônicas aqui também no seu livro, né? Tem crônicas inéditas, né, do José Zen e do Rubens de Avis. E tem o maior número as minhas crônicas, né? Esse aqui é o volume número 2, e a questão de 3 ou 4 anos atrás, nós lançamos o Sentinela do Passado 1, sempre com crônicas dedicadas à cidade de Brusque, a sua cultura, o seu folclore, recordações esportivas. Afinal, eu gosto muito da cidade, sou oriundo aqui de Brusque, e dediquei todos os meus escritos a Brusque, principalmente a década de 50, 60 e 70. Até uma curiosidade que nós estávamos conversando fora do ar, é que eu perguntei para o senhor Laércio, né? Senhor Laércio, há quanto tempo, né? O senhor mora onde? O senhor mora atualmente? Eu estou em Balneário e também Florianópolis, quer dizer que essa ida e vinda, né? Mas a Brusque do coração está sempre presente, né? Está sempre presente. Eu saí de Brusque em 1972, fui assumir o Senai de São Bento do Sul, fiquei lá durante 5 anos, aí depois eu vim para Itajaí. Depois eu tive um período junto com o Zen no SESI de Santa Catarina. Depois eu voltei para o Senai de São José e finalmente me aposentei no Senai de Florianópolis. Quer dizer, falar que o Senai faz parte da sua história, da sua vida, eu acho que eu estou falando um pouquinho, né? Foram 30 anos dedicados a essa instituição. Nós sempre dizíamos que nós éramos produto do próprio Senai. Nós éramos tão bem
tratados, treinados, que nós nos considerávamos um produto do Senai. E o bacana do Senai é que ele oportuniza mudanças na vida das pessoas, né? Sim. Eu lembro do meu amado pai que sempre falou para mim, profissão, meu filho, um homem tem que ter profissão para ter garantia de emprego, para um futuro melhor, né? E o pai sempre falava isso e com certeza o Senai faz isso muito bem, né? Nós temos essa qualidade, né? O Senai é o formador de mão de obra oficial da indústria, não é? Porque tem o comércio que é do Senac. Então, são milhares de jovens que todos os anos ingressam à procura de uma profissão. Seu pai teve certo, quando ele dizia que procura uma profissão. Hoje você tem muita gente desempregada ainda, mas se você perguntar o que sabe fazer, ele não sabe fazer absolutamente nada. Essa é a primeira condição para o indivíduo estar desempregado. Hoje, a mão de obra, há necessidade de ser constantemente aperfeiçoada e qualificada. E isso não há dúvida nenhuma. E o Senai é mestre nisso, né? Sim. Ok. Bom, falar do livro, né? Bom, nós somos o Sentinela do Passado 2 e o Laércio Quiniz aqui falando das suas crônicas. O foco maior, sem dúvida alguma, o senhor falou, década de 50, 60, 70, retratando histórias de Brusque, essencialmente histórias de Brusque. Sim, histórias não só minha, mas também do professor Zen e do Rubens de Avis. Então o livro, ele dedica boa parte ao passado, principalmente. E o que nós temos observado é que as pessoas parece que estão se aproximando mais do que passou. Nós temos um grupo aqui em Brusque mesmo, formado por mais de 100 pessoas, digamos assim, que procura quem tem fotografias inéditas de 1940, 50, dessa época. Outro dia me disseram que Blumenau tem um grupo também muito grande e Joinville já passa de 1000 pessoas, não é? Então há uma preocupação muito grande com esses fatos acontecidos em épocas passadas. Parece que as pessoas se dão satisfeitas, não sei se totalmente, mas vivem o momento atual, mas sempre com os olhos voltados para o passado, né? Reverenciar a história, né? Você viu agora em Blumenau, você é jornalista, deve acompanhar, nós tivemos um incêndio lá do Frozen. A prefeitura de Blumenau, numa atitude inédita, passou a reconstrução do prédio para a iniciativa privada, mas ele deve manter as mesmas características anteriormente ao incêndio. São histórias que nós temos que reverenciar, de todos nós, né? E o senhor está sendo reverenciado, até pelo seu passado, pela sua história, um brusquense, né? E fica aqui o nosso carinho, desejo sempre de muitas alegrias e que o livro Sentinela do Passado 2 também seja um sucesso, como foi o primeiro, com a palavra Laércio Quiniz, hoje na Câmara Municipal da cidade de Brusque, nesse dia 26 de agosto de 2014. O senhor Laércio fica com as considerações finais. Isso, eu fiquei muito honrado, né, por receber essa comenda do mérito literário, porque principalmente por ser concedida na minha terra natal. Brusque, que a gente gosta tanto, ama tanto. A Câmara de Vereadores de Itajaí, de Brusque, né, me proporcionou uma alegria muito grande e nos deixou muito satisfeitos, a mim e toda a minha família. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor. E a gente fica feliz porque tem muita gente de fora lá em cima, você vai ficar emocionado com certeza. E o prazer é nosso em estar aqui registrando essa história, para a própria história da cidade, né, de Brusque, Laércio Quiniz. Um grande abraço, muita saúde e felicidades para o senhor. Tá bom, muito obrigado. Obrigado ao senhor. Canal X Brusque, tvcanalx.com.